Neste vídeo, vamos analisar o código de erro F0 em aparelhos de ar-condicionado. Vamos começar dizendo que o código F0 pode estar relacionado a uma falta de resfriamento do equipamento ou a um vazamento de gás refrigerante. No entanto, a ativação desse código também pode ser causada por outros fatores, como veremos mais adiante. O aparelho detecta um vazamento de gás refrigerante, usando os valores dos sensores de temperatura. Por exemplo, se o valor registrado pelo sensor de temperatura do tubo do evaporador não for suficientemente baixo após o compressor ter sido ligado por algum tempo, é provável que o equipamento exiba o código F0. Algumas marcas que associam o código F0 diretamente com falta de resfriamento ou problemas de vazamento de gás refrigerante são: Olimpo, Lennox, Anvo, Mirage, GRE, Hitachi, Haier. A seguir, apresentamos os passos para resolver o código de erro F0 quando ele se refere a um vazamento de gás ou a uma falha na detecção de resfriamento. 1. Desligue o equipamento e desconecte-o da eletricidade. Aguarde alguns minutos, ligue-o novamente e verifique se o erro persiste. 2. Se o erro continuar, com o equipamento ligado no modo de resfriamento, verifique se o ar que sai da unidade interna é suficientemente frio, colocando suas mãos na frente da saída de ar. 3. Se o ar for suficientemente frio, provavelmente não há vazamento de gás refrigerante nem falta de resfriamento, e o problema pode ser um alarme falso. 4. Para descartar um alarme falso, concentre o diagnóstico no sensor de temperatura da serpentina da unidade interna, sensor de poço ou evaporador. 5. Verifique a posição correta do sensor e o estado dos cabos, que vão da placa eletrônica ao sensor. 6. Se o erro persistir, desligue o equipamento, desconecte o sensor, limpe as conexões e reconecte-o. Em seguida, verifique novamente se o erro ainda aparece. 7. Se o problema continuar, use um multímetro para medir a resistência do sensor. Desligue o equipamento, desconecte o sensor e meça a resistência na escala de quiloohms. O valor não deve ser zero nem infinito. 8. Ao esfregar o sensor com a mão, a resistência no multímetro deve diminuir. Se você tiver a tabela de resistências do sensor no manual do equipamento, compare os valores obtidos com os da tabela. 9. Se o erro persistir, considere trocar o sensor. Se o problema continuar, pode estar relacionado com a placa eletrônica. 10. Se o ar no passo 3 não for suficientemente frio, pode haver um vazamento de gás refrigerante ou problemas com a geração de frio. Procure manchas de óleo nos tubos, que conectam a unidade interna à externa e nas serpentinas, pois o óleo geralmente indica vazamentos. 11. Se você tiver um alicate amperímetro, meça a corrente consumida pelo equipamento, e compare-a com o valor de consumo normal, RLA. Um vazamento significativo de refrigerante costuma reduzir o consumo de corrente. 12. Lembre-se de que, se o equipamento tiver um vazamento, este deve ser reparado. Se ficar sem gás, é necessário fazer vácuo e recarregar a quantidade de gás indicada pelo fabricante. 13. Um equipamento que funcione corretamente com o refrigerante R410A ou R32 deve ter uma pressão de trabalho próxima a 120 libras por polegada quadrada quando estiver ligado. Se houver um vazamento, esse valor será menor.
14. Também pode haver uma obstrução em algum tubo, que impeça o gás refrigerante de chegar à unidade interna. Preste atenção ao tubo capilar. Se houver formação de gelo ou se estiver excessivamente frio, isso pode ser um sinal de uma obstrução interna nesse ponto. Verifique se não há tubos dobrados, que impeçam a passagem do refrigerante. Além disso, verifique se as válvulas da unidade externa, que controlam o fluxo de refrigerante, estão abertas.